essa é a nossa segunda aula, certo? E aí eu vou mostrar para vocês inicialmente como é que a gente faz um ajuste do modelo de regressão utilizando R, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é um comando chamado comando scan, que ele é bem útil, tá? Para poupar trabalho da gente, ó. O modelo que eu vou ajustar é aquele primeiro modelo lá do trabalho de vocês, do primeiro trabalho que eu passei, que são os dados do Ascombe, tá? Quem quiser procurar o artigo, ele está disponível de graça na internet, que ele analisa esses dados exatamente como eu fiz com vocês, para mostrar que o R2 não é necessariamente uma boa coisa. Mas vejam, ó, eu tenho esses dados aqui, a variável x1 e a variável y1, que eu vou usar para fazer a regressão. E eu não quero perder meu tempo tendo que digitar isso. Então o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono a variável x1, dou um Ctrl C, né, para copiar, e aí eu venho aqui, ó, e eu vou fazer o que? Eu vou dizer que x1 é scan, scan de escanear. Aí o que é que ele vai fazer? Ó? Ele vai ficar carregando, vocês estão vendo o símbolo aqui, ó, tá rodando, e ele está ao meu aguardo dos valores que eu quero guardar em x1. E eu venho e dou um Ctrl V. Aqueles valores que eu copiei, que estavam separados lá, certo? Em linhas e colunas. Se você tiver no Excel, por exemplo, você pode copiar uma coluna inteira, dá um Ctrl V. Só atenta que a decimal tem que estar em pontos, certo? Porque essa é a notação americana. E no final, como eu já terminei os valores, eu dou Enter duas vezes para ele ler os 11 valores. E aí, quando eu pergunto quem é x1, ele mostra, ó, eu guardei os valores de x1 aqui. Eu posso fazer o mesmo para y1, certo? Para eu não ter que me dar o trabalho de vir aqui e digitar, ó, todos os valores e mandar guardar como um vetor, lembra o C é símbolo de vetor, dentro do x1, tá? Mas fazendo assim, se a gente quiser, a gente tem que pode guardar os valores digitando e fazendo a mesma coisa para o y1. Pronto, eu tenho minhas variáveis salvas. Agora eu vou limpar a tela aqui. Lembrando, limpar a tela é Ctrl mais L. E aí eu guardei y1 e x1. O fato de eu limpar a tela não vai mudar os valores da variável, tá? Eu vou mostrar inicialmente primeiro para vocês como é que a gente faz a regressão utilizando a notação matricial, tá? Repara o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou começar mostrando para vocês o que cada coisa dessa faz. Esse rep 11 eu mostrei para vocês, mas é o que? É o comando de repetição. Eu estou repetindo o número 1 11 vezes. E aqui eu tenho o meu x1, certo? Que são os valores x1 que a gente acabou de guardar. Quando eu faço esse C aqui de concatenar repetição de 1 11 vezes x1, ele só está colocando em um único vetor o 1 repetido 11 vezes e o x1, que são os valores que eu quero usar da minha variável explicativa. Agora, como é que eu transformo isso numa matriz? É simples, o comando é matrix, certo? E aí o que é que eu vou informar? Essa é toda a primeira entrada do comando matrix. Eu estou informando os dados que vão formar minha matriz. 11 uns e os valores de x1. E aí depois eu posso informar o número de linhas e o número de colunas, certo? Primeiro eu informo linhas, se eu quisesse informar que tem duas colunas, eu informaria aqui 11 linhas, duas colunas. Eu não preciso informar em colunas, porque na hora que eu digo que são 11 linhas, ele vai, obviamente, colocar os primeiros 11 elementos na primeira coluna, que ele preenche por coluna, tá? E depois os outros elementos na segunda coluna, ó. Vou aqui mandar ele fazer isso. E aí quando eu pergunto quem é x1, eu tenho uma matriz, ó. Agora em vez de ter só um vetor, certo, de uma linha, eu tenho uma matriz com coluna 1, coluna 2 e aqui eu tenho minhas 11 linhas, certo? Isso é a nossa matriz x1, tá ok? E aí, lembrando, para achar os estimadores de mínimos quadrados, notação matricial é que x' x a menos 1, x' y, tá? Bem simples fazer isso aqui. Só uma coisa, no R ele tem uma coisinha que aí vocês não precisam saber, a gente não usa, que se chama produto direto. Se eu usar o símbolo normal de produto, que é o asterisco,
e mandar ele multiplicar duas matrizes, ele vai fazer o produto direto, que é o quê? Fazer o produto elemento a elemento, ao invés do produto matricial. Para fazer o produto de uma matriz pela outra, a gente tem que usar esse símbolo aqui, ó. Na verdade, a sequência de símbolos. Porcentagem, asterisco, porcentagem. Isso é o que vai fazer a multiplicação matricial de linha por coluna. Agora, ó, a primeira coisa que a gente calcula é sempre o quê? X', tá? Transposto, como é que eu faço? T, a matriz, ó. Quando a gente faz T, x1, ele transforma uma matriz que eu tinha coluna em uma matriz com uma matriz que tinha duas colunas em uma matriz com duas linhas, tá? Mas a gente não quer só o x', eu quero quem? X', x, ou seja, a transposta de x vezes x. X', x, certo? Aqui, lembrando, isso é n, eu tenho 11 elementos, somatório de x ao quadrado. Mas eu não quero, ó, se eu botar para cima aqui só para voltar para o comando anterior, eu não quero x', x, eu quero quem? A inversa dessa matriz. Vocês sabem que a matriz 2 por 2 é simples de inverter, mas eu posso simplesmente usar esse comando aqui, solve, no R, e ele já me dá direto a inversa dessa matriz. Falta o quê? É x', x a menos 1, que multiplica x', y. Então, é x' vezes y, tá? Não preciso colocar o parênteses, porque ele vai fazer na ordem. Opa, eu chamei x1 e y1. Pronto. X', x a menos 1, que multiplica x', y. E ele achou direto os meus estimadores, tá? Eu já tinha deixado aqui bonitinho. A gente manda rodar e vem aqui. Quem é meu beta 1, tá? E achou esses valores, tá? Só uma coisinha, pessoal, eu estou usando esse subscrito 1 aqui porque é o primeiro modelo de Ascombe, tá? Lá embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, tem os outros casos. Vocês poderiam ignorar esses índices 1 aqui. Mas bem, achamos nosso vetor de estimativas. E agora o que é que a gente pode calcular baseado nisso? Eu posso vir aqui, por exemplo, e calcular os meus valores ajustados. Lembra? Na notação matricial, o meu y é igual a quem? X beta. Então, se eu venho aqui e faço o y chapéu igual a x vezes o beta que a gente achou, e eu pergunto quem é o meu y chapéu, esses são os meus valores ajustados, certo? Os valores ajustados, em contrapartida, eu tenho os valores, o quê? Observados. E a gente sabe que se eu pegar e fizer a diferença dos valores observados menos os valores ajustados, a gente vai ter o quê? Os resíduos, tá? Os resíduos do modelo 1, valores observados menos os ajustados, são esses caras aqui, certo? E a gente sabe que se eu pego esses resíduos, elevo ao quadrado e somo todos esses resíduos elevado ao quadrado, eu tenho a soma de quadrado residual. Na hora que eu divido isso por quem? Por n menos 2. N é quem? É o comprimento de x1 ou y1. É o tanto de observações que eu tenho, que a gente sabe aqui que são 11. Mas se eu não quiser perder o tempo contando, que são 11, eu posso simplesmente usar esse comando aqui, length, que ele vai dar o quê? Ele vai dar o tamanho do seu vetor. Eu pergunto quantos elementos, tá? Quantos elementos tem x1? Isso vai me dar quem? N. Eu tenho n elementos e subtraio 2. Isso daqui é o nosso S2, tá? Sendo que se eu quiser a raiz dele, eu tenho que vir aqui calcular o quê? SQRT de S2. Lembrando que SQRT é raiz quadrada, square root, tá? E aí a gente vem aqui ver quem é S1, pronto. Achamos a estimativa de S para o nosso modelo. Agora, de posse dos resíduos e do S, a gente pode fazer o primeiro gráfico dos resíduos padronizados. Como é o resíduo padronizado? É só pegar os resíduos que a gente calculou e para padronizar eles, eu vou dividir cada resíduo por S1, certo?
Então aqui a gente tem os resíduos padronizados, sendo que eu não quero olhar para esses valores, eu quero olhar para eles num gráfico. Num gráfico de quem? De valores ajustados versus os resíduos padronizados. Tá? A gente guardou os valores ajustados nessa variável e acabou de calcular e guardar os valores dos resíduos padronizados nessa. Como é que eu faço um gráfico de dispersão no R? É bem simples. É só você colocar o comando plot, tá? Plot, variável que eu quero que fique no eixo X, variável que eu quero que fique no eixo Y. Quando a gente roda esse comando aqui, tcharam, gráfico dos resíduos ajustados versus os valores, os resíduos padronizados versus os valores ajustados, tá? Vocês reparem aqui ó, que nenhum deles chegou no limiar de menos 2 ou mais 2, e eles estão aparentemente aleatoriamente distribuídos aqui. Se eu quiser botar bonitinho uma linha aqui que o R não coloca padrão, certo? No zero, eu posso fazer isso aqui, ó, usar esse comando abline. O que é que o abline faz? Ele vai traçar uma linha onde eu vou informar só duas coisas, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Ora, eu quero uma linha que é paralela ao eixo X, certo? Uma linha que não tem coeficiente angular, então o coeficiente angular é zero, e ela passa no eixo Y, ela corta o ponto zero. Então, para traçar uma reta aqui que corta ao zero, é só fazer esse comando abline 0, 0. E aí ele vem no gráfico que já estava desenhado e ó, traçou essa reta, tá? Para a gente saber se os resíduos estão distribuídos em torno dela ou não. Então esse modelo parece estar corretamente ajustado. Agora vamos lá. Isso daqui foi o que? Os resíduos que eu ensinei vocês a utilizarem, a calcularem na mão, que é mais simples. Mas a gente falou que na prática é mais interessante o que? Calcular os resíduos estudentizados, porque a gente está usando os resíduos como o que? Como estimador do erro, que eu não conheço o erro. Sendo que enquanto a variância dos erros é sigma 2, tá? A variância de cada erro, a gente sabe que a variância dos resíduos não vai ser quem? Não vai ser sigma 2, vai ser sigma 2 vezes essa matriz aqui. Eu já mostrei isso para vocês. Ou seja, para fazer a padronização correta, a gente não tem que dividir, não é pela raiz do S2. É pela raiz do S2 que multiplica 1 menos HI. É isso daqui, ó. 1 vem da identidade, HI vem da matriz H. Certo? Então, o que a gente fez antes, a gente calculou só o resíduo sobre S. Agora, a gente vai calcular o resíduo sobre S vezes isso daqui. Que na mão pode dar um trabalho bem grande, mas no R é bem simples, tá? Vou fechar o gráfico aqui. Eu só tenho que calcular primeiro o quê? A matriz H. Mas quem é a matriz H, pessoal? A matriz H está aqui, ó. A matriz H é x, x' x a menos 1, x'. Isso é simples calcular no R. É só fazer x, que multiplica x' x a menos 1, que a gente já fez antes, vezes x'. Calculando isso aqui, a gente tem a matriz H, certo? Que é essa matriz enorme aqui. Mas eu não tenho interesse nessa matriz toda, eu só tenho interesse nos elementos da diagonal principal dela, certo? Porque ela vai dar a variância dos meus resíduos, mas fora da diagonal principal eu tenho covariâncias. Eu só quero que está na diagonal principal, que é a variância dos meus resíduos. Então eu venho e faço esse comando aqui, ó. Diag. O que é que esse comando diag faz? Ele pode fazer duas coisas. No caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando uma matriz H, que eu acabei de mostrar para vocês, e pegando quem é a diagonal dessa matriz. Então, quando eu guardo aqui no HI, certo? Nesse objeto, eu tenho ó, HI, esses elementos são os elementos da diagonal principal de H. Pronto. A gente já tem quem a gente precisa para calcular os resíduos estudentizados internamente. Que é fazer o quê? É pegar os resíduos que a gente tinha antes e dividir agora não só pelo S. A gente vai dividir pelo quem? Pelo S, que multiplica a raiz de 1 menos o respectivo HI. E olha como o R é inteligente, tá?
ele vai pegar, eu tenho 11 resíduos, estou dividindo pela multiplicação de uma constante, que é o S, vezes a raiz de uma outra constante, que é 1, menos um outro vetor com 11 elementos. Então, ele vai entender que eu quero pegar cada elemento desses resíduos, de 1 até 11, e dividir ele, respectivamente, pelo S, que é uma constante, raiz de 1, que é uma constante, menos os elementos de H respectivos ao resíduo. Então, na hora que eu pego o primeiro resíduo, ele vai dividir pelo primeiro elemento de H e I. Na hora que eu pegar o segundo resíduo, ele vai dividir pelo segundo elemento de H e I. E aí, usando o R, a gente consegue fazer essa conta toda de uma única vez, tá? Os resíduos estudentizados internamente são esses caras. Ele pegou cada resíduo e dividiu pelo respectivo elemento aqui, ó, da minha diagonal principal de H. Então, a gente já tem os resíduos estudentizados internamente direto, tá? Sem ter muito trabalho. Só precisou adicionar um outro valor aqui embaixo, tá? Enquanto fazer isso na mão seria bem mais complicado. E agora, quando a gente faz o gráfico, a gente obtém esse gráfico. Olha, se vocês repararem, esse daqui são dos estudentizados internamente. Eu vou mudar para os resíduos padronizados normais, tá? Que a gente tinha feito antes, ó. Vê a diferença? Praticamente nenhuma, tá? De um gráfico para o outro, ó, padronizado, e agora indo para os resíduos estudentizados internamente. Padronizados, estudentizados internamente. O que ocorreu foi só o quê? Foi só uma pequena mudança na escala, tá? Como eu falei para vocês, na maioria dos casos, usar os padronizados dá para a gente entender se tem padrão direto ou não, certo? Então, a gente não perde muita informação. Agora, vamos lá para os resíduos realmente importantes, que são os estudentizados externamente. Porque, lembra, eu falei para vocês o quê? Que a estimativa de S vem da mesma amostra que eu calculei o meu resíduo. Então, esse cara é dependente desse. Existe uma dependência entre esses caras, existe uma covariância. Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente calcule o resíduo estudentizado externamente. Qual é a diferença? Ao invés de usar a estimativa de S que a gente obteve antes, a gente vai usar o quê? A estimativa de S, quando eu vou no meu modelo, deleto a observação, que eu tenho interesse aqui de calcular esse resíduo estudentizado, recalculo o modelo e recalculo S. Mas fazer isso, mesmo no computador, dá muito trabalho, certo? Eu teria que recalcular o modelo, eu tenho 11 observações, eu teria que refazer o modelo 11 vezes para obter, para cada vez que eu tiro uma informação, o novo S para calcular esse resíduo, tá? A gente teria que fazer aí umas linhas de programação de loop e isso daria muito trabalho. Então a gente vai se aproveitar dessa transformação aqui que o Cook e o Eisenberg calcularam, que o resíduo estudentizado externamente é só uma função do resíduo estudentizado internamente, tá? Como é que a gente calcula isso? Cadê? Tá aqui, externamente, ó. O que é que a gente vai fazer? Observa a fórmula. É pegar o resíduo estudentizado internamente, que a gente já calculou, é isso daqui, e multiplicar por raiz, ó, elevado ao meio, então é raiz de tudo isso, certo? Aí aqui em cima, no numerador, é quem? N menos P menos 1. Aqui a gente tem 11 elementos, a gente tem P, 2 parâmetros, tá? Beta 1 e beta 2, e 1 que está na fórmula. E depois embaixo no denominador, ó, eu estou dividindo isso por isso. E a gente divide por quem? Por 11 menos 2, tá? N menos P, sendo que aqui em vez do 1 a gente tem quem? O resíduo estudentizado internamente, novamente, só que ao quadrado. Então, colocando essa fórmula aqui direto aqui, é isso que a gente está calculando aqui, a gente tem o resíduo estudentizado externamente. E a gente pode vir aqui e calcular mandar fazer o gráfico do mesmo jeito. Agora, repara, ó, teve uma mudançazinha. Ó. A escala que antes estava até entre 1.5 e menos 1.5, quando a gente faz o estudentizado externamente, o que é que a gente vê? Ó? Que agora a gente tem esse valor ó, passando do menos 2. Ó. Se eu quiser traçar uma linha aqui no menos 2 para ver o limite, é só vir aqui e fazer ó, a B-line. Eu quero uma linha
paralela ao eixo x que passa pelo menos 2. Então, é menos 2, 0. Certo? Então, ó, vê, esse cara passa do limiar de menos 2. Então, talvez ele seja um outlier, certo? Então, vocês vejam que agora, com resíduo estudantil externamente, que é o melhor resíduo a ser utilizado, a gente começa a ver que o modelo talvez não seja tão bom assim. É só um valor, o padrão continua sem existir, então tá tudo ok, tá? É só que ele é um pouco mais distante dos outros valores do que a gente tinha pensado inicialmente. Tá ok? E isso termina a parte dos gráficos dos resíduos, tá? Agora eu quero mostrar para vocês que o próprio R já tem várias funções para calcular tudo isso, dando bem menos trabalho para a gente, tá? A gente não precisa fazer essas contas na mão. O R tem uma funçãozinha que é especialmente feita para isso, que é a função LM. Como é que funciona essa função LM? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu modelo 1, eu vou guardar, tá? Um objeto que vai ter todas as informações do modelo que eu estou ajustando. LM de Linear Model, tá? Regressão linear. E a gente diz quem é a variável resposta, y1, e quem é a variável explicativa, tá? Esse tio aqui é para dizer que isso é a variável resposta que depende dessa variável explicativa. Pronto, ele ajustou meu modelo. Reparem que eu só disse que eu tinha uma variável resposta e uma variável explicativa. Eu não falei de que eu tinha o coeficiente linear, tá? Que não depende do x1. O R coloca ele automaticamente. A gente não está estudando isso, mas se quiser é possível retirar ele, tá? Pedir para o R ajustar sem o coeficiente linear. Mas bem, vamos ver o que é que ele fez. Quando eu pergunto, olha, modelo 1, ele vai me dizer, ó, a gente ajustou esse modelo e aqui são os coeficientes. Coeficiente linear, o intercepto, tá? 3. E o coeficiente angular, meio, tá? Sem precisar criar matriz, sem precisar fazer nada, o R fez isso direto para mim. Ah, tá, mas você pode dizer, o Excel faz isso também, do mesmo jeito, é fácil. Mas ó, o R faz várias coisas. Repara o seguinte, eu guardei nesse objeto várias informações que eu posso vir aqui, ó, e cavar. Se eu ver no modelo 1 e usar aqui colchetes, eu vou ver no objeto modelo 1 o que foi que eu guardei na primeira posição, que ele tem várias posições, tá? Na memória dele. E ó, ele está me dizendo ó, que no modelo 1 ele guardou, ó, no modelo 1, no slot 1 de informação, ele guardou o quê? Ó, os coeficientes, que ele usa ó, esse cifrão coeficientes para determinar, e são os coeficientes que a gente acabou de ver. Ora, mas qual é o interesse disso? Porque repara o seguinte, o que é que eu posso fazer? Tá? E aí, para utilizar isso de forma correta, eu não posso usar esse 1. Esse 1 é só para eu verificar o que estava guardado ali. Eu tenho que usar o modelo 1, cifrão, coeficientes. Opa! Coeficiente. Coeficientes. Pronto, foi mal o erro. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Modelo coeficientes. Então ele está me mostrando os coeficientes. Ora, para que serve isso? Porque eu posso vir ó, e calcular os valores ajustados. A gente não sabe que o y chapéu é igual a matriz x vezes o meu vetor beta dos coeficientes. Como eu já criei a matriz x1 lá em cima, ó, eu posso vir aqui e colocar x1 vezes os coeficientes do modelo, que é o meu vetor beta, e arrumo os valores ajustados que nem a gente fez antes, tá? Então, isso é extremamente interessante. Agora, repara o seguinte. Como eu usei a matriz x1, que era a matriz que guardou os valores de x, ele só está me dando os valores ajustados para cada um desses x. Ó. Quando x é 10, quem é o valor ajustado? 8. X é 8, valor ajustado, 7. X é 13, valor ajustado, 9,5. E assim sucessivamente. Mas vamos supor que eu quero saber quem é o valor ajustado quando x é 15, por exemplo. Vocês sabem que é fácil calcular isso. Eu posso vir fazer 3 mais 0,5 vezes 15. Tá? Eu poderia vir aqui fazer na marra. 3 mais 5 mais 0,5 vezes 15 tem o valor ajustado. Agora repare, ó, que tem umas casinhas decimais aqui bem pequenininhas que se eu ignorar,
vão me dar erros, como, por exemplo, a soma dos resíduos não vai dar zero no final, tá? Então, é interessante eu manter todas as casas decimais que o R está guardando aqui. E como é que eu posso fazer isso? Ora, eu não quero ajustar ver o meu valor ajustado quando x é 15, então eu faço isso daqui, ó. 1, 15, porque 1 é o que vai se referir que nem na matriz x eu não tenho que sempre ter a coluna de 1 e depois de x. Então eu tenho que ter 1 e o valor de x que eu tenho, 15. E aí eu venho e multiplico isso por quem? Pelos coeficientes do modelo. Quando eu faço isso, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo o 3 vezes o 1, tá? Que é só para manter o coeficiente linear, mais o 15 vezes o 0,5, vezes o coeficiente angular. Então, ó, a estimativa mais correta para o y chapéu quando x é 15 é 10,50145, tá? Com todas as decimais que a gente tem direito. Então, a gente já consegue guardar esse tipo de coisa aqui, tá? E se vocês forem mexendo, continuar olhando todas as coisas guardadas no modelo 1, por exemplo, modelo 1, 2, modelo 1, 2, ó, no ambiente 2 ele guarda, ó, os resíduos, ó, eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Quando eu boto o modelo 1, cifrão resíduos, tá, os resíduos, ele mostra direto os resíduos do modelo. Se eu quiser calcular a soma dos resíduos ao quadrado, é só fazer pegar os resíduos, elevá-los ao quadrado e fazer a soma disso daqui, tá? A soma dos resíduos elevados ao quadrado, a gente já tem o nosso numerador do S2 dividido por 9, que é 11 menos 2, achamos o S2, tá? Ou, por exemplo, se eu quiser os valores ajustados, modelo cifrão fitted values, a gente obtém direto os valores ajustados, tá? E aí, só para terminar, pessoal, fazer isso aqui, ó. No modelo 1, a gente guardou todas as nossas informações do ajuste. Quando eu venho aqui e peço o summary, o sumário, ele vai me dar várias informações úteis, tá? Quais são essas informações? Ele vai me dar primeiro aqui os resíduos. Ele não está me dando todos os resíduos. Ele está me dando o quê? Ele está me dando os quantis dos resíduos. Para quem não lembra, ó, o que é que ele está me dando? Ele está me dando o mínimo, o menor resíduo observado, o máximo, o maior resíduo observado. E aqui no meio ele dá três coisas. O que são essas três coisas? Aqui é a mediana. O que é a mediana? O valor que divide os meus resíduos ao meio. Então eu tenho 50% dos resíduos abaixo da mediana e 50% dos resíduos acima, tá? E esse 1Q e 3Q aqui são primeiro e terceiro quartis. Ou seja, eles dividem esse pedaço dos dados ao meio e esse pedaço dos dados ao meio. Ou seja, entre o mínimo e o primeiro quartil eu tenho 25% dos valores, porque quando eu tenho do primeiro a mediana eu tenho mais 25, logo entre o mínimo e a mediana eu tenho 50, tá? Ó, 50% aqui e isso divide ao meio, então é 25, 25. Mesma coisa para o outro lado, 50% dos valores aqui, com isso dividindo ao meio, então é 25, 25, 25, 25, certo? Sempre em percentuais. E aí embaixo, ó, ele já dá para a gente direto. Aqui ele dá as estimativas, tá? Do intercepto, do coeficiente linear, do beta 1 e do beta 2, já tem direto. E aí aqui ele já sai dando direto, ó, o erro padrão, certo? Ele calculou o erro padrão do beta chapéu 1 e do beta chapéu 2. E aí ele já dá o valor T. Como é que eu obtenho o valor T? É só dividir a estimativa pelo erro padrão. 3 dividido por 1,12 dá o valor T 2,6. Mesma coisa para o coeficiente angular de x1. E aqui ele dá essa probabilidade maior do que o módulo de t, isso é o p-valor, tá, pessoal? Ele está dando o p-valor, vocês lembram, a gente pode utilizar o p-valor como critério para rejeitar a hipótese nula. Que é o quê? Se o p-valor é menor do que o alfa que a gente está considerando, a gente pode rejeitar a hipótese nula. Repara, esse p-valor e esse p-valor ambos são menores do que 5%, tá? Isso daqui é 2,5%, isso daqui é 0,2%. Então, todos os dois coeficientes são significantes, tá? Esses asteriscos aqui ó, é só para ele dizer quais são
o nível de significância. Como assim? Se a gente colocar o alfa igual a 1%, eu não rejeitaria aqui, tá? O intercepto seria igual a 0. E se eu botasse o alfa de 0,1%, não rejeitaria que o coeficiente angular é diferente de 0, tá? Mas ao nível de 5%, todos os dois, ó, são significantes, tá? Então minha regressão está bem ajustada. E aí ele ainda mostra mais outras coisas aqui, ó. Ele mostra os resíduos, o S2, tá? Isso daqui é o erro padrão dos resíduos. É o meu S2, que a gente acabou de calcular ali em cima, e dá esse valor exatamente com 9 graus de liberdade. Então ele já informa os graus de liberdade dos resíduos para a gente. Aí ele dá o R2 direto, ele dá o R2 ajustado, e ele ainda dá o valor da estatística F. Ó. Se a gente fosse construir a nova para fazer o teste de hipótese, ele já dá quem seria essa estatística F e dá o valor, o p-valor dessa estatística F. E lembre, como eu estou na regressão simples, o teste F e o teste T para o beta 2 são equivalentes. Tanto que ó, o p-valor do teste F é o mesmo p-valor do teste T para beta 2. Certo? E só para terminar aqui mostrando para vocês, rapidinho, ó. Aqui estão os outros dados de Anscombe, tá? Eu vou colocar só o caso lá do Y2, que é aquele modelo quadrático, tá? O Y2, ó, se a gente fizer o gráfico aqui do plot, ó, de x2 e y2, x2 não, x1, tá? A gente vê que isso é obviamente um modelo quadrático, se ajustar uma reta não vai dar certo. Mas vamos tentar ajustar uma reta mesmo assim, ó. Eu vou vir aqui e colocar ó, modelo, tá? Modelo 2. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um modelo de y2 por x1. Ajustei meu modelo. E agora eu vou fazer o gráfico do modelo 2, dos valores ajustados do modelo 2, versus os valores que eu quero observar, que são os meus resíduos. Fazendo o gráfico dos resíduos contra os valores ajustados, a gente observa, como a gente já sabe, uma parábola, tá? Porque eu tentei ajustar uma função quadrática com uma reta. Então a gente sabe que vai surgir esse padrão de parábola no gráfico dos resíduos, tá? Eu não padronizei, não fiz nada com os resíduos, mas a padronização só muda a minha escala, tá? Então por hoje a gente fica aqui. Na próxima videoaula eu ensino a fazer a distância de Cook e a alavancagem.